Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está começando o segundo programa da série que está sendo promovida pelo Delta V, um programa da Casa Azul Ventures com apoio do BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, que esse ano está acelerando 60 startups nordestinas. Essas startups que estão participando da seleção do Delta V, elas foram divididas em 2 módulos. São 30 startups no módulo de ideação e 30 startups no módulo de tração. Essas soluções elas foram selecionadas entre mais de 160 inscrições que o Delta V recebeu e desde abril estão passando aí por uma série de mentorias, workshops, masterclass, um intenso programa de capacitação para melhorar, para desenvolver melhor as suas tecnologias, as suas soluções inovadoras. Nesse segundo programa, o tema é sobre mão de obra, o déficit de mão de obra na área tecnológica e os impactos que isso traz para o ecossistema da inovação aqui na região Nordeste. E para falar sobre esse tema, a gente já está com os nossos 2 convidados aqui, a quem eu agradeço muito por terem topado compartilhar o conhecimento de vocês. Professor Davi Romero, tudo bem, professor? Que é pró-reitor de graduação da UFC de Quixadá, tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, Amanda. Muito obrigado pelo convite. Agradeço demais dividir essa mesa aqui com o Mauro também, uma pessoa queridíssima. Queridíssimo, professor Mauro Oliveira, também bastante conhecido aqui no estado, né? Coordenador do Pirambu Innovation, professor do Instituto Federal do Ceará. Tudo bem, professor? Tudo bem, Amanda? É um prazer também enorme estar aqui com você, com o Davi. E já aproveito para mandar um grande abraço para essa nova liderança que o Ceará tem, que é o André Felipe, né? Ficamos muito felizes em ver esses jovens aí, em especial o André, à frente aí ele que é cofundador da Casa Azul, né? E a gente fica muito feliz, né? É um orgulho ter. Ele teve agora uma atuação muito bacana, né? Lá no Futura Trends, né? Fez uma apresentação belíssima, mais uma ação bacana e importante para o Estado do Ceará, promovida pelo Grupo Povo de Comunicação. Então estamos todos em casa, não é isso? Que Obrigado. maravilha, que bom saber. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente está com 60 startups sendo aceleradas aí dentro do programa Delta V, que é uma aceleradora, né, que já está aí desde 2016, eu acho, no mercado, acelerando essas startups. E eu queria saber de vocês, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como é que vocês avaliam essas iniciativas como o Delta V e outras também iniciativas que surgem aí para qualificar a mão de obra, para qualificar os empreendedores, para melhorar as soluções tecnológicas que são apresentadas. A gente pode começar aqui por ordem alfabética, para não ter nenhum privilégio para ninguém. A gente pode começar com o professor Davi. Pode ser, mas se quiser seguir o critério aí de senioridade, eu passo a palavra ao Mauro aí, que é o Davi, nosso tá com você a decano bola, aqui. Davi. Tá Tá? contigo, Davi. Então vamos lá. Então, assim, eu queria mais uma vez, né, parabenizar a Delta V e o projeto da Casa Azul Venture, dizer assim, como é importante, né, a gente olhar o desenvolvimento do estado do Ceará, do Nordeste, mas com essa capacidade criativa que o nordestino tem, né? É claro que a gente tem um esforço enorme por fazer, e essa é a nossa temática de hoje, falar sobre o déficit de profissionais de tecnologia da informação e comunicação. Esse déficit, muitas vezes, né, vem sendo trabalhado em várias frentes, desde o âmbito estadual, âmbito federal, através das universidades, das instituições privadas de ensino também, muitas frentes. Mas é claro que só essa formação que a gente dá, ela não é suficiente para o empreender. A cultura da inovação, ela passa também por uma formação como essa que a Delta V está trazendo. Ou seja, não só entender tecnicamente das tecnologias importantes e que o mundo contemporâneo hoje todo usa, Big Data, né, inteligência artificial, tantas coisas que a gente faz interessante, mas se a gente não souber transformar isso em negócio, né, em business, a gente não consegue deslanchar o estado do Ceará e o Nordeste, né? Nós sempre conseguimos ser criativos, mas a gente precisa fortemente dessas formações, né? Existem várias iniciativas no estado do Ceará, né? Já há algum tempo nessas formações, e acredito que a gente precise, né, cada vez mais valorizar, né, fomentar e divulgar essas iniciativas. Então,
inicialmente dar os parabéns, né, a essa iniciativa do Delta V, né, que tem também o Banco do Nordeste ajudando. Então, olha só, foi muito bacana aí a colocação do Davi. E eu vejo, Amanda, que o Delta V ele corrige um grave problema que nós temos nessa questão de formação de recursos humanos. Eu estava aqui, quando o Davi estava falando, me lembrei, eu participei do grupo docente da primeira turma de mestrado na área de computação aqui no Ceará. E aconteceu uma coisa muito estranha, porque a mídia, né, estampou de maneira muito alegre, muito festiva, que a Microsoft estava contratando a turma toda que nós tínhamos formado. Enquanto eles estavam festejando, eu estava chorando, porque havia todo um esforço nosso e de outros colegas, né, na formação, no fortalecimento do ecossistema local, das empresas locais. E eu acho até que foi uma postura provinciana, né? Essa história vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, né? Quando, na verdade, a gente gastamos dinheiro, muito dinheiro, e esse gasto foi em benefício de quem? De quem está lá fora que vai fazer produto para nos vender mais caros, né? Então, eu vejo que o Delta V, ele corrige esse grande problema. Nós não temos políticas públicas no sentido da fixação, da valorização. Por exemplo, o Davi. O Davi ele é pró-reitor de um local que tem quase 50 doutores na área de computação. Isso aí, que é um orgulho para a gente, era para ser motivo de uma estratégia pública, pessoal, né? Do Sertão Central, naquela região. Então, eu acho que é uma falha muito grande nessa questão da formação de recursos humanos local, né? A gente forma e não há uma política pública de retenção. Na verdade, é o contrário. Eu diria que o Canadá, por exemplo, o Canadá está levando nossos jovens, né, do Brasil todo. Eles têm, sim, essa percepção. Deixa lá o terceiro mundo gastar dinheiro formando os ministros, que eu levo. E ele leva fisicamente ou virtualmente. É nesse contexto que o Estado, né, não estou falando de governo, estou falando de Estado, que o Estado não percebe, que eu acho que o Delta V corrige. E corrige exatamente na linha do que o Davi colocou, na medida que você é pragmático, né? O Delta V ele tem um objetivo de fortalecimento dessas startups e, com certeza, isso vai ao encontro do fortalecimento do ecossistema de inovação que o Ceará precisa ter. O Ceará não tem uma política de transformação digital, o Ceará precisa despertar exemplo dos nossos estados vizinhos. Cuidado que o Piauí está vindo aí, hein? O Piauí está vindo aí. Não é sério, a gente não está despertando um potencial extraordinário que nós temos, né? Já citei aí a questão de destaque ao Quixadá, que tem esses 50 doutores em computação, mas, em resumo, parabenizo realmente essa iniciativa aí da Casa Azul com o Banco do Nordeste, porque isso é um contraponto ao erro que nós estamos cometendo da falta de uma política pública de retenção de talentos. Isso mesmo, professor. Eu queria aproveitar para lembrar que as 60 startups que estão hoje participando do Delta V, elas estão contemplando aí todos os estados do Nordeste. Então, a gente tem Piauí, Pernambuco, Ceará, Bahia, tá todo mundo contemplado aqui, elas realmente estão chegando, né? E aí, aproveitando essa deixa de vocês que estavam falando aí sobre essa situação da gente não conseguir reter os nossos profissionais aqui, né? Mas por que a gente não consegue reter esses profissionais aqui? Falta educação na base, ali ainda no segundo grau? Falta investimento? Como é que vocês veem isso? Porque o Delta V, ele, como o professor Mauro estava falando, ele ajuda a corrigir uma questão. Nossos empreendedores aqui, na grande maioria, são jovens, né? São pessoas bem jovens, e que têm interesse de desenvolver suas tecnologias dentro dos seus estados, dentro das suas cidades. Eles não querem ir embora daqui, eles querem desenvolver, ajudar socioeconomicamente ali, né? Fazer essa inclusão sociodigital também, enfim.
Quais são as principais dificuldades que a gente encontra, os desafios para reter esses empreendedores aqui no estado? Davi, Diga lá, vou lá. Então vamos lá. Assim, acho que um ponto que a gente precisa trazer, Amanda, é assim: o estado do Ceará é um estado pequeno, né, com um PIB pequeno, mas o setor de tecnologia da informação e comunicação, se a gente for olhar os dados, né, da Brascom, que é a Associação Brasileira de Tecnologia da Informação e Comunicação, de dezembro de 2021, traz que a gente tem em TI 185 bilhões de reais, né, sendo gerados pelo setor de TI, dos quais a gente tem 1,2 milhões de empregos no Brasil, né, mapeados pela Brascom. Né? Quando a gente olha essa distribuição, a gente vai ver que é mais ou menos como a nossa distribuição econômica do Brasil. Né? São Paulo tem 43%, mais de 40% desse quantitativo de empregos. Né? E estados pequenos, né, como o Ceará, ficam com um percentual pequeno desses alunos. Então, assim, dos nossos profissionais. Há uma expectativa de demanda, né, também por esse estudo da Brascom, de ter 797 mil empregos nos próximos 5 anos na área de tecnologia da informação e comunicação. Então, esse é o panorama geral no Brasil. Se você somar isso, há uma demanda global, como o professor Mauro bem disse, que boa parte da nossa mão de obra formada, qualificada, está indo para o exterior, né? Está indo para o Canadá, está indo para os Estados Unidos, está indo para a Alemanha, está indo para outros países. Ainda assim, pós-pandemia, começou um movimento muito forte de trabalho remoto, onde parte dessas pessoas conseguem se fixar na sua região e trabalhar, né, para essas empresas de fora. Qual é a grande questão? Né? E essa é a grande questão que está posta, né, já há muito tempo. O que é? Nós, no Ceará e no Nordeste, formamos bem, mas, em geral, a gente não consegue reter esses talentos. O que eles fazem? Eles vão ou para Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, ou vão para o exterior. Então, assim, o que precisa ter para a gente, de fato, fixar essas pessoas aqui? Né? Primeiro, tem que ter política pública. Né? Tem que ter iniciativa privada, mas tem que ter política pública. Né? O Estado do Ceará, né, tem tentado trabalhar já há algum tempo, né, com iniciativas. Né? A própria Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Ceará, a FUNCAP, tem vários programas para tentar gerar inovação. Né? Estabelecer um programa cientista-chefe, que também tenta levar inovação para o setor público. Né? As empresas do Ceará já há muito tempo também se destacam nacionalmente. Né? Temos exemplos de startups, né? E aí citar um startup aqui de Quixadá, né? De um aluno nosso que foi naquele programa Ciências Sem Fronteiras dos Estados Unidos, para a Universidade da Califórnia, em Monterey, e lá, né, fez um programa de estágio. Quando voltou para o Brasil, né, formou a empresa junto, né, com um empresário que ele conheceu na Califórnia e começou a desenvolver software e hoje produz software lá para a Califórnia de Quixadá. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer que, assim, se de um lado a gente tem uma formação qualificada, né, de outro a gente consegue trabalhar um pouco, né, com essa pegada do remoto, né? Ou seja, essa tendência dos alunos, né, formados, nossos egressos, irem para o exterior, ela hoje é um pouquinho menor do que era no passado. Mas ainda assim, por razões competitivas, de segurança, saúde, muita gente opta por isso. Mas de outro lado, o que nós temos? Há um desejo, e a gente fez uma pesquisa há um tempo atrás, né, dos nossos alunos, o que eles queriam fazer? Se eles queriam sair, né, do Ceará ou queriam ficar aqui. A grande maioria quer permanecer no seu local, quer permanecer trabalhando onde nasceu, onde tem os conhecidos. Davi, se você me permite aí uma parte, pode ser? Lógico, Mauro, por favor. Olha só, é que, na verdade, nós temos que ter um certo cuidado, né? Porque, se de um lado a gente fala, né, da questão da permanência, mas na hora que você forma
jovens que estão usando toda a sua energia, toda a sua criatividade para empresas do exterior em especial, nós estamos alimentando, eu vou até usar agora o título de um artigo que eu escrevi, né? Nós estamos ali, a República das Bananas alimentando o inimigo, cara, porque é uma pena, é lamentável que as nossas universidades, né, o UFC inclusive, não possuam nenhum estudo sério de acompanhamento de egressos. Para começar, nós não temos um estudo sério, nós não sabemos o que esse pessoal está fazendo, nós não sabemos exatamente quem são, e o que me preocupa é aquela história. Os nossos meninos estão sendo educados pela gente, muito bem educados, como você falou, para poder, quando eu falo a história da República das Bananas alimentando o inimigo, é porque você vai, por exemplo, favorecer empresas que vão vender para a gente mais caro, né? Vão vender para a gente mais caro. E eu associaria a essa história, eu queria fortalecer a história do Delta V pelo seguinte, porque, por exemplo, Recife, ele tem uma capacidade de retenção bem maior do que o estado do que Fortaleza, do que o estado do Ceará. Pernambuco, por que Pernambuco, que talvez esteja pau a pau com a gente, pau a pau em termos de empresas, de startups, ou talvez até nós estejamos à frente, mas eles têm uma visibilidade, eles têm um ecossistema que é visível, né? A ponta do iceberg deles é grande. Então, eu acho, Amanda, voltando aqui para o nosso tema, eu acho que falta ao Ceará, eu tenho dito isso há mais de 10 anos que eu tenho dito isso, há mais de 20 anos nós estamos dizendo isso. Nós precisamos ter um ecossistema de inovação que dê visibilidade a gente, que faça com que a gente tenha uma maior interação. Como, por exemplo, eu não me conformo essa coisa extraordinária que nós temos. Eu sei que tem startups lá no Quixadá, mas, olha, 50 doutores em computação é algo inusitado. É algo inusitado no Nordeste, talvez até no Brasil. Então, eu acho que faltam políticas públicas, sim. Se a gente não despertar para essa questão da política pública, que veja na transformação digital um mecanismo de desenvolvimento social e econômico, nós vamos continuar sendo a República das Bananas alimentando o inimigo. As faculdades festejando, porque estão aumentando cada vez mais a formação de recursos humanos, e por outro lado, o inimigo no sentido aí do capitalismo, né, do capitalismo selvagem mesmo. E a gente está alimentando esse pessoal. Aí é que eu repito a importância do projeto Delta V. Porque, olha só, Davi, na hora que você tem essa meninada, né, porque eu insisto muito, é ilusório. Eu tenho até uma história rápida para contar Professor, minha professor, desculpa interromper o senhor. Vamos deixar essa história para o segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e aí, quando a gente voltar, o senhor traz essa história para a gente, tá bom? Aguenta aí, já a gente volta.